Bom, continuando com a representação de números em outras bases, a gente tem que lembrar sempre que os números não são apenas números naturais, a gente precisa de alguma forma representar os números negativos, tá? Aqui, nesse momento, a gente vai ficar restrito apenas à representação de números negativos em binário. Eventualmente, aí, outras bases, a gente tem que adequar o resultado ou adequar os métodos às respectivas bases, tá? Mas para nosso interesse maior é a representação em binário devido ao uso do computador. Bom, há 4 formas básicas de se representar. Na verdade, não seriam as únicas, mas são as mais usadas, né? A forma usual, chamado sinal de magnitude, o chamado complemento de 1, o complemento de 2, que é uma variação do complemento de 1, e o chamado excesso de n. Então a gente vai ver rapidamente como é cada uma dessas formas. A primeira delas é o sinal de magnitude. O sinal de magnitude é o que normalmente a gente faz em base 10, né? Você utiliza um símbolo, tá? No caso do computador, a gente vai utilizar um bit específico para isso, para indicar que o número é negativo. Então, se esse bit estiver em 1, significa que o número é negativo. Se o bit estiver em 0, significa que ele é positivo. Em geral, a posição desse bit é sempre o bit mais à esquerda dentro da minha palavra. Então, se eu estou usando 8 bits, vai ser o 8º bit correspondente à indicação de mais ou menos. Se eu estiver usando 16, vai ser o 16º e assim por diante. Tá? Aqui tem um exemplo, nós estamos usando um computador que está usando 5 dígitos ou 5 bits. Tá? O mais à esquerda é o sinal. Assim, o que eu tenho é uma representação, né? Lembrando aqui que os 4 dígitos significam um número e esse bit significa o sinal. Então, se eu analisar um número, esse valor aqui é 1, mais 2, 4 está zerado, mais 8. Então, 8 mais 3, 11. Portanto, isso aqui representa o número 11. Já esse outro lado tem os mesmos 4 bits aqui, só que o bit de sinal está ativado. Então, ele representa o menos 11. Cuidado aqui, né? O computador, quando ele armazena esse valor, no computador de 5 bits, se eu estou usando o inteiro sem sinal, isso tem um outro valor, ou seja, isso aqui é 16, somado com 11, representa o 27. Então, para o computador, não há diferença entre representar o 27 ou representar o menos 11. São sempre os mesmos 5 bits aqui que vão estar nesse caso, né, com esse computador de 5 bits, representando o mesmo número. O uso que eu faço desses bits é que vai me dar um valor diferente. Se eu fizer um uso como fosse um inteiro sem sinal, eu teria 27. Se eu tiver um uso como um inteiro com sinal, eu teria o menos 11. O problema do sinal de magnitude, embora seja uma coisa natural, a partir da qual a gente sai da base 10, ele apresenta um problema com o uso, né, da adição, né? Então, se você somar o 11 com o menos 11, na hora que a gente vai fazer essa soma, a gente já aprendeu, né? 1 mais 1 dá 2, subtrair a base que é 2, vai 0, vai 1, desculpe, fica 0, vai 1. Aqui deu 1, 2, 3, subtrai a base que é 2, fica 1, vai 1. 1, 0, 0 dá 1, tá? Foi 0. 1, 1 dá 2, dá 0 e vai 1. Dá 2, dá 0 e vai 1, deu 1. Essa é a representação que a gente está considerando. Então, você vê que o resultado aqui, mesmo que você despreze esse bit que foi vai 1, o resultado aqui corresponde ao valor 1, 2, 4, 6. Então, eu tenho aqui, na verdade, que 11 menos 11 deu 6, o que é um absurdo, né? Então, a soma, ela não é uma coisa natural, da soma com um negativo, dá o 0. Observe que se você tiver um valor diferente, tipo, vamos colocar aqui o próprio 6 que a gente colocou agora aqui, né? 1, 0. E for somar com o negativo dele,
né? Desculpa. O negativo dele é só você trocar o primeiro bit. Nós estamos em sinal de magnitude. Então dá 0, aqui vai dar 2, subtrai 2, dá 0, vai 1, deu 3, deu 1, vai 1, e aqui deu 1 e deu 1. Então se você analisar esse valor aqui, ó, esse valor aqui corresponde a 1, 2, 4 e 8, 12 com sinal negativo. Então deu menos 12, né? O que por si só ainda é um outro absurdo, né? Então 6 menos 6 deu menos 12, tá? Então você vê que realmente a operação de soma com esse tipo de representação ela não é preservada. Mas a gente não vai desprezar esse tipo de representação porque ela tem alguma utilidade, principalmente quando a gente for representar ponto flutuante, tá? Uma outra coisa importante de ser observada aqui, que além de não dar 0, ela também não dá o mesmo valor, né? Então esse valor aqui, a soma desse valor deu diferente da soma desses dois valores negativos. Dele com o seu oposto, dele com o seu oposto, deu dois valores. Um deu 6, o outro deu menos 12. Então são valores bem distintos. Um pouco melhor, já mais interessante, pensando nessa questão da adição, é a representação usando o chamado complemento de 1. O complemento de 1 é feito da seguinte forma: eu pego o meu número que eu quero representar, né, na forma negativa, então eu represento a parte positiva dele, represento ele como se ele fosse positivo, e aí eu inverto os bits usados na sua representação. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, usando 5 dígitos, a gente viu que isso aqui representava o 11. Então, para representar o menos 11, o que eu faço? Eu simplesmente inverto os bits. Então, vai dar 1, 0, 1, 0, 0, representando o menos 11. Novamente, isso é uma convenção, tá? O uso que eu faço desses bits é que vai determinar que é o menos 11. Se eu for encarar isso aqui como se fosse um número inteiro positivo, o valor disso aqui seria 1, 2, 4, 8, 16, seria 20, tá? E não menos 11. Tá? Então, o uso que eu faço é que vai determinar o meu número negativo. Como eu estou usando números apenas com os 4 bits, o quinto bit é o bit de sinal, então quando o quinto bit estiver em 0 vai ser positivo, e quando eu vou inverter, os valores negativos vai estar o último bit acionado. Então eu continuo com aquela ideia do sinal de magnitude, no sentido de que eu consigo identificar se o número é positivo ou negativo. Basta olhar o bit mais à esquerda. O problema desse tipo de representação é que se eu pegar o valor 0, por exemplo, e for tomar o valor de menos 0, que tem que ser o próprio 0, na hora que eu faço o menos 0, eu tenho que inverter todos os bits. Então eu tenho 1, 1, 1, 1. Ou seja, o 0 ele tem duas representações possíveis. Ou tudo igual a 0, ou tudo igual a 1. Tá? Nesse complemento de 1, existem duas representações para o 0. Será que a soma é preservada? Bom, vamos ver. Vou pegar aqui o 11, o menos 11, que é a inversão dos bits. Na hora que eu somo, como os bits estão trocados, porque é a inversão do bit de cima, né? É o oposto dele, dá 1, 1, 1, 1, 1, que é a outra representação do 0. Tá? E qualquer número que eu pegar, isso sempre vai acontecer, né? Porque o oposto dele sempre vai ser o negativo. E mais ainda, né? Se eu for pegar, por exemplo, a representação, vou pegar aqui o 11. O 11. Lembra qual era o 6 em binário? O 6 em binário era 0, 0, 1, 1, 0. Então, o complemento de 1 dele é 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Fazendo a soma aqui, dá 2, sobra 0, vai 1. 2, sobra 0, vai 1. Deu 1. 2, sobra 0, vai 1. 2, sobra 0, vai 1. Tá? Então, se eu olhar aqui, ó, o valor que eu somei, olha o que aconteceu, que interessante. Esquece esse número aqui, que foi o vai 1, né?
Se você olhar essa representação aqui, isso aqui é o valor 4, tá? E 11 menos 6 é 5, deu 1 a menos, tá? Agora eu vou pegar um outro número, vou pegar a representação aqui do 9, né? 1001, vou subtrair agora a representação do 11 negativo, né? Então vai dar 1, 0, 1, 0, 0. Vou somar um 11 negativo. Então vai dar 1, 0, 1, 1, 1. Observe que não teve vai 1, não é? Então não vou desprezar esse cara. É só o vai 1 que não me interessa. Então se eu for analisar esse aqui, esse é um número negativo. E qual é o valor que representa esse número? Eu preciso inverter os bits, né? Então, invertendo os bits, vai dar 0, 0, 0, 1, 0. Ou seja, esse corresponde, então, aqui ao menos 2, tá? Então, você vê que exatamente pegando aqui o 9 e subtraindo, somando menos 11, deu menos 2. Bom, mas essa questão da dupla representação do zero é um problema, né? É um problema que a gente tem que corrigir de alguma forma. Então, para fazer essa correção, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai transformar esse cara aqui no zero, né? Então, a ideia é, para transformar isso aqui no zero, tudo zero, eu preciso somar 1. Lógico, eu não posso somar 1 no resultado, então eu vou somar 1 na hora que eu for representar um número negativo, tá? Então, esse é o chamado complemento de 2. O complemento de 2, ele é feito, então, dessa forma. Eu represento o número tudo em complemento de 1, depois eu adiciono 1 ao resultado final. Se houver um vai 1 além do dígito mais à esquerda, eu simplesmente desprezo esse valor, tá? Então, se eu pegar aqui a representação do 11, novamente usando esse meu computador de 5 dígitos, né? Para representar o menos 11, eu vou tomar primeiro o complemento de 1 desse número, né? Então, observe que eu inverti exatamente os números, vai ficar 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0, 0. E agora eu vou somar 1. Então, eu vou ter exatamente 1, 0, 1, 0, 1. Tá? Representando o menos 11. Novamente, isso é uma representação do número menos 11. O uso que eu dou desses bits é que determina que isso é o menos 11. Tá? Bom, vamos ver o que acontece com o 0. Se eu for pegar o 0 e fazer o complemento de 1, fica tudo 1. Na hora que eu somo 1, aqui vai dar 1, vai dar 0, vai 1, dá 0, vai 1, dá 0, vai 1, dá 0, vai 1 no final. O último vai 1 eu desprezo. Então, o que sobrou foi exatamente o 0. Portanto, o menos 0 é exatamente 0, 0, 0, tá? Que é a mesma representação do positivo. Então, o 0 tem uma representação única nesse caso. E da mesma forma, né, ó, se eu for somar o 11 com o menos 11, eu tenho aqui 1 com 1 dá 0, vai 1. Observe que como os bits estão invertidos e eu somei 1 embaixo, significa que toda vez eu vou ter um vai 1, e esse vai 1, como o bit está invertido, vou ter sempre um número par de bits. Então vai dar 0 e vai 1, 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 porque esse é o oposto deste. Logo, o meu resultado aqui, desprezando o último vai 1, vai ser exatamente o 0. Então, 11 menos 11 é 0. Os inteiros que são feitos ou são usados no computador sempre estão utilizando aí o complemento de 2. Depois a gente vai ver que o que muda é a quantidade de bits que é usada. Bom, vamos refazer essas contas que a gente fez para complemento de 1 aqui atrás, né? Ó, o 11 menos 6 e o 9 menos
11, para a gente ver o que acontece, né? Então eu estou tomando aqui o 11, é esse cara. O 6, bom, vamos fazer o rascunho aqui do lado. O 6 ele é dado em 5 bits dessa forma. Para fazer o menos 6, eu tenho que fazer o complemento de 1, tá? E somar 1. Isso aqui é o meu rascunho, tá? Por isso que eu não estou indicando aqui que é a base 2. Então vai dar 0, vai 1, né? Aqui vai dar 1, 0, 1, 1. Então esse é o meu 6 em complemento de 2. Na hora que eu somo, vai dar 1. Aqui vai dar 2, né? Vai dar 2, então vai dar 0, vai 1. Vai dar 1. Vai dar 2, dá 0, vai 1. Vai dar 2, dá 0, vai 1. 1 eu desprezo. O resultado aqui que eu tenho é 4 mais 1 dá 5, tá? Então eu cheguei que 11 menos 6 é igual a 5, que é o correto, tá? Agora a outra conta que eu fiz foi pegar o 9 e subtrair. Bom, deixa eu fazer isso direito, né? Vou fazer isso aqui numa 11001. Vou somar aqui o menos 11 que a gente já calculou o complemento de 2. 101. Então, subtraindo aqui, somando aqui, vai dar 2? Não. Dá 0, né? Vai 1. Estou em base 2. Somando aqui vai dar 1, 1 e 1. Bom, esse número aqui é negativo. Observe que não teve vai 1, né? Então, eu sei que ele é um número negativo. Para obter o valor correspondente, eu preciso inverter o complemento de 2. E essa inversão do complemento de 2 é feita invertendo os bits 0001 e somando 1. Então eu tenho 0 vai 1, 0, 0, 0. O resultado aqui é 2. Como o sinal é negativo, então eu cheguei que 9 menos 11 é igual a menos 2. Então você vê que as operações são consistentes quando a gente utiliza base ou operação complemento de 2. Por isso que isso aqui é preferido e é usado, implementado em hardware, né? Do complemento de 2. Então, independe da linguagem de programação, de você estar usando uma planilha, de você estar usando um outro programa, sempre eles vão estar utilizando dígitos inteiros representados em complemento de 2. Tá? Então, a gente precisa ter cuidado quando estiver utilizando esse tipo. Bom, um outro tipo que vai aparecer, também interessante, é o chamado excesso de N. O excesso de N, ele vem da seguinte ideia. Bom, em vez de a gente utilizar uma representação específica para os números negativos, o que a gente vai fazer é deslocar o zero, né? Então, se eu tenho aqui a reta dos reais, ou dos inteiros, o meu zero está aqui. Aqui eu tenho 1, tenho 2, etc. E aqui eu tenho menos 1, tenho menos 2 e assim por diante. Então, dado que eu tenho um número que eu quero representar, não importa se ele está no negativo ou no positivo, tá? Eu pego esse número, por exemplo, se ele estiver aqui, um certo x, se eu estou usando o excesso de n, eu faço a soma desse x por n. Tá? A soma do x por n tem o efeito de que todos os valores até menos n, quando eu somo n, o menos n vai dar 0. Quando eu somo ao menos n menos 1, vai dar 1. E assim por diante. Eu estou deslocando esse eixo aqui para posicionar o menos n em cima do zero. Tá? E aí eu utilizo a representação normal de números positivos. Tá? Então eu somo n ao número a ser representado, utiliza-se a representação do resultado da forma positiva e tem uma grande vantagem, ele preserva a ordem, a sequência dos números. Se esse número é menor do que esse, ele continua sendo menor que esse nessa relação. A gente vai ver que o complemento de 2 não faz isso. Tá? Em geral, o n ele é tomado de acordo com o número de bits que a gente utiliza.
Então eu vou pegar 2n menos 1, 2 elevado a n menos 1, menos 1. Então se eu estou trabalhando com 8 bits, por exemplo, fica 2 elevado a 7, que é 128, menos 1, 127. Então o complemento de 2, o excesso de n é feito com excesso de 127, se eu estiver utilizando 8 bits de representação. Aqui a gente tem, novamente o nosso exemplo, né? Nós estamos usando 5 dígitos, agora usando o excesso de 15. Por que excesso de 15? Eu pensei sempre, a gente trabalhando aqui com 5 dígitos, então dá 2 elevado a 5 menos 1, menos 1. 2 elevado a 4 dá 16 menos 1, que dá o 15, tá? E fazendo isso, na hora de representar o menos 11, eu vou somar 15 e vai dar 4. Então, essa representação, que é 00100, representa o menos 11 em excesso de 15. Para representar o número 11, eu também tenho que somar 26. Então você vê que aqui é um pouco diferente do que a gente viu nos outros casos, em que a operação ela se aplicava apenas aos números negativos. Aqui eu aplico tanto a positivos quanto a negativos. Eu preciso somar 15 em qualquer situação. Então somando 11 com 15 deu 26. Aí eu pego a representação do binário do 26 e esse representa o número 11 em excesso de 15. Bom, nem precisa fazer a soma para ver que a soma não vai funcionar também aqui nesse caso, tá? Esse tipo de operação, ele é interessante por causa dessa questão de preservar a ordem, né? Por que às vezes preservar a ordem é importante? A gente vai ver que lá em ponto flutuante é importante comparar os expoentes. E na hora que eu vou comparar expoentes, eu estou comparando números inteiros, é importante que eles sejam de fácil comparação. E isso é mais fácil se for excesso de n. Tá? Mas a gente vai chegar lá ainda. Bom, aqui a gente tem um exemplo de 3 bits. Observe que os mesmos 3 bits podem ter valores diferentes dependendo do tipo de representação que eu estou usando. Por exemplo, 000 representado sem sinal significa 0, esse significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho aqui nesses 3 bits essa ordem, observe que é uma ordem crescente. Apesar que se você estiver nesse ponto e somar 1, você volta para o começo que é 0, né? Mas isso aqui são os extremos do nosso intervalo de representação. Agora, quando tem representação e signal de magnitude, isso aqui são positivos, porque é o bit mais à esquerda, é 0. Então eu tenho representação do 0, do 1, do 2 e do 3. Isso aqui representa o menos 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Então você tem aqui, novamente, duas representações para o 0 e você tem a possibilidade de representar todos os números entre menos 3 e 3. Se você pegar o 3 e somar 1, vai dar menos 0. Se você somar menos 0, se você somar 1, vai dar menos 1, né? Então você pula sempre de uma vizinhança para outra. No caso de complemento de 1, esses números são positivos. Então os 2 bits representam o próprio valor. Então eu tenho 0, tenho 1, tenho 2 e tenho 3. Aqui eu tenho 0, 0, como é complemento de 1, eu preciso inverter. Então isso é o menos 3, é o menos 2, é o menos 1 e o menos 0. Observe que agora a ordem não se preserva mais, né? Aqui, né? Aqui era crescente e passou a ser decrescente. Aqui é crescente, pulou para o extremo final do intervalo de menos 3 e começou a ser crescente de novo. Complemento de 2, a mesma coisa, o bit mais significativo indica que é positivo, então isso aqui representa 0, 1, 2, 3. Isso aqui, para representar o número, eu preciso inverter e somar um 1, então inverto, dá 1 mais 1, dá 1, 0, 0, então isso aqui representa o menos 4, vamos dizer assim. Isso representa o menos 3, o menos 2 e o menos 1. Novamente ele está crescendo, pula para o extremo final do intervalo e aqui eu tenho o valor menos 1. Observe que nesse caso a gente não tem uma dupla representação do 0, né? Como acontecia no complemento de 1 ou no sinal de magnitude. Tem uma única representação possível para o 0. E no excesso de 3,
que é o que a gente adota com representação de 3 valores, 3 bits. Isso representa o 0 menos 3, o 1 menos 3, o 2 menos 3 e assim por diante. O 3 menos 3, o 4 menos 3, 5 menos 3, 6 menos 3, 7 menos 3. Então, o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Você observa que a ordem está preservada e, novamente, existe uma única representação do zero, tá? Mas, novamente, a gente não pode fazer operações de adição usando essa representação, que o resultado não vai ser o esperado.